A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com os irmãos nesse domingo. Que Deus abençoe seu domingo, abençoe sua casa aí, sua família. E eu peço aos irmãos que escutem essa palavra até o fim, para que Deus possa te abençoar. Amém? Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 ao 5, eu vou ler. Está assim, ó. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seu servo: Fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Glória a Deus. Então você vê aqui, né, irmão, que Deus tinha dado Isaac a Abraão por promessa, né? Prometeu que ia dar um filho a Abraão. E depois de Isaac ter nascido, Abraão estava ali com aquele coração apegado no filho que Deus tinha dado para ele, que Deus tinha abençoado, né, ali a vida dele e de Sara. Então Deus vem e faz uma prova a Abraão, provando o coração de Abraão, né, ver se Abraão era fiel a ele mesmo. Porque eu estou falando essa palavra aqui para os irmãos. E às vezes Deus prova o coração da gente também, sabe, irmão? Deus prova o coração da gente de várias maneiras para ver se a gente somos fiel a Ele. Para ver se a gente fazemos a vontade dEle. Para ver se a gente verdadeiramente confiamos nele, se adoramos só a Ele mesmo ou se estamos com o coração dividido em várias coisas dessa vida. Então a gente somos provados também, tá entendendo, irmão? Às vezes as pessoas ficam nervosas, agitadas quando está passando por uma luta, por uma prova. Eu queria que os irmãos entendessem uma coisa, irmão, que Deus nunca vai permitir que venha a luta, que venha a prova até você para te destruir, tá entendendo? Deus não tem esse interesse. Se Deus quisesse te destruir, Ele tinha te destruído quando você estava no mundo, na mão do diabo, fazendo aquilo que o diabo gostava, bebendo, fumando, se prostituindo, tá entendendo? Fazendo tudo que era errado. Porque você está passando uma coisa agora, permaneça firme, buscando a Deus, confiando em Deus, que Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar dessa luta, dessa prova, porque Ele não permitiu isso aí para destruir tua vida, não, porque Ele te ama, tá entendendo? Deixa as pessoas que quiserem te caluniar, deixa quem quiser falar da tua vida, te maltratar, fazer o que quiser, que depois essas pessoas vão dar conta do que eles fizeram, tá entendendo? Diante de Deus. Então, que Deus aqui, Ele provou Abraão e Abraão obedeceu a voz de Deus, tá entendendo? A gente tem que obedecer a Deus, irmão. Diz assim, ó, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui, Senhor, tá entendendo? Quando Deus te chama, quando Deus te chama para uma coisa, quando Deus te pede uma coisa, você tem que estar sempre pronto para dizer, Senhor, estou aqui, Senhor. Estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, sou teu servo, sou teu filho, tá entendendo? Sou tua herança, estou aqui à disposição do Senhor. O que o Senhor me der para fazer, eu vou fazer, eu vou procurar fazer com alegria. Por que eu falo procurar fazer? Porque a gente não pode dizer eu vou fazer, afirmar, porque a gente somos falhos. A gente somos fracos, somos cheios de defeitos, então a gente pode temer na hora que vai fazer, mas mesmo assim Deus capacita, te dá alegria, te dá força para você fazer a vontade dele. Então aqui Abraão pegou, não teve dúvida, começou a preparar as coisas para fazer o que Deus mandou ele fazer. Aí diz assim, ó, e Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Tá vendo? Você vê aqui que Deus ainda, né, afirmou, tá entendendo, a Abraão, que Deus sabia que
Abraão amava Isaac, tá entendendo? Que Abraão estava com o coração apegado a Isaac de um jeito que só Deus mesmo para fazer Abraão entender, tá entendendo? Que ele estava acima de tudo, que Deus estava acima de tudo. Deus não queria que Abraão ficasse com o coração apegado ao filho, tá entendendo? A ponto até mesmo de se esquecer da majestade de Deus, da comunhão que ele tinha com Deus. Porque, em primeiro lugar, a gente ama a Deus acima de todas as coisas, tá entendendo, irmão? A palavra de Deus diz. Então, acima de todas as coisas, nós amamos a Deus. Depois, nós amamos nosso próximo, amamos nossa mulher, nossa esposa, nossos filhos, nossa família, tá entendendo? Então, é assim que Deus quer que a gente viva, é assim que Deus quer que o cristão viva no caráter dele, tá entendendo, aqui nessa terra. Então, muitas vezes, Deus está te provando aí, irmão. As pessoas estão te caluniando sem tu fazer nada. E não precisa você fazer nada para o inimigo te acusar, não, irmão. O inimigo é acusador. Ele vai te acusar, ele vai te apontar, tá entendendo? Eu sei que é difícil você ser acusado de coisa que você não fez, você está passando por coisa que você nem sabe por que está passando, porque isso é prova. A prova de Deus é desse jeito, tá entendendo? A gente não sabe porque a gente está passando, a gente não entende, a gente sabe que a gente não fez nada para ser digno daquilo, mas estamos vivendo, estamos passando por quê? Porque Deus está no controle dessas coisas. Tá entendendo? O inimigo não vai tocar num fio de cabelo da tua cabeça, não vai tocar num fio de cabelo teu, nada que é teu, porque Deus está no controle de tudo, tá entendendo? Eu sei que dói, a prova dói, irmão, as coisas dói no coração da gente, dói na alma, e só a gente sente essas dores, tá entendendo? Às vezes a gente está rodeado de gente, de família, de todo mundo, mas na verdade mesmo a gente está se sentindo sozinho, só temos somente Deus acima da nossa cabeça para a gente chorar nos pés dele, para a gente interceder a ele, tá entendendo? Porque ninguém tá vendo o que você tá sentindo, não tá sentindo o que você tá sentindo. Jesus também sentiu essas mesmas coisas, irmão. Jesus sentiu também esse mesmo sintoma que hoje você tá sentindo aí, essa angústia, essa tristeza, mas isso tudo vai passar, tá entendendo, irmão? Foi quando aquele barco estava querendo afundar no mar ali, que os discípulos gritaram, tá entendendo? A palavra de Deus diz que Jesus repreendeu o vento, tá entendendo? Repreendeu o mar, e logo se fez uma grande bonança, tá entendendo? Então, uma grande bonança já está chegando sobre a tua vida, uma grande paz, uma grande alegria, tá entendendo? Porque tu vai começar a chegar nas tuas mãos aquelas coisas maravilhosas que tu tem pedido para Deus, aquilo que tu quer viver, aquilo que tu quer fazer vai ser realizado, porque você foi aprovado por Deus. Lá em Pedro não fala, tá entendendo, irmãos? Em Tiago, alegrai-vos quando forem provados, tá entendendo? Porque depois de tu ser aprovado, tá entendendo? Tu receberás as bênçãos do Senhor. Então, seja fiel a Deus, fique firme. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não, meu irmão. Você não está sozinho, não, meu irmão, minha irmã. Vocês não estão sozinhos, tá entendendo? Porque Deus está no controle da tua vida. E nós estamos aqui lutando também por você, intercedendo pela igreja de Deus, pelo povo de Deus todo dia. E você faz parte desse povo. Deus te conhece. Eu posso não te conhecer, mas Deus te conhece, tá entendendo? Sabe o que tu está passando. Então aqui ele disse assim, é o teu único filho a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, tá entendendo? Aí veja bem que Abraão não questionou na hora com Deus, não sei o que ele também falou ali na hora, mas ele obedeceu a Deus e pegou o menino, tá entendendo, irmão? E saiu com o servo dele para ir oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Ele não pensou assim, dizer, não vou dar não, se o Senhor me deu o filho depois de tanto tempo. Agora, ele não questionou, eu não sei qual foi o palavreado dele com Deus, mas eu sei que aqui, o que está escrito aqui é o que eu estou pregando, que eu prego o que está escrito na Bíblia. Eu não vou inventar a história aqui, dizer que Abraão falou isso, que falou aquilo. Possa ser até que tenha falado, né? Que o homem é falador mesmo, o homem questiona, tá entendendo? Mas eu não sei qual foi o questionamento dele com Deus, nem vou dizer para você que foi isso, que foi aquilo, porque eu não quero estar mentindo. Então, que Deus, tá entendendo? Possa fazer você entender que Ele é contigo, que Ele está contigo e vai te honrar, vai te abençoar, vai te tirar dessa situação. Porque nessa peleja que você está aí, você não perece, você não morre, porque Deus é contigo. Diz assim, ó, Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado, tá entendendo? Então você vê que Abraão fez tudo direitinho, preparou o jumento, cortou lenha, pegou 2 dos servos dele lá, pegou Isaque, tá entendendo? E saíram para oferecer o sacrifício que Deus pediu para ele, né, no lugar que Deus ia mostrar para ele. Ele nem sabia onde era o lugar que ia oferecer o filho dele em sacrifício. Eu creio que ele nem contou nada para Sara também, porque se contasse, você sabe, a mulher ia fazer o maior
bafafá, e a gritaria, não vai oferecer meu filho, ia fazer um... Mas ele nem contou, tá entendendo? Porque se contasse, ia ser problema. Apenas ele foi embora fazer o que Deus tinha falado para ele. É o que Deus quer que você faça, irmão. Obedecer a ele, a palavra dele. Obedecer quando Deus manda você fazer as coisas. Você é desobediente a Deus, não, irmão. A gente viveu uma vida tão desgraçada nesse mundo, tão miserável, tá entendendo? A gente viveu uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de tristeza, de medo, tá entendendo? De fraqueza. E Deus tirou a gente desse mundo, trouxe para a luz, tá entendendo? Para nos honrar, para nos abençoar, para fazer nós viver aqui nessa terra uma vida digna, uma vida de um verdadeiro cristão, tá entendendo? E revestiu a gente com o Espírito Santo dele, com a palavra dele, e ele só quer somente alguma coisa que ele pede para nós, ele quer que a gente faça com alegria, ele quer que a gente faça com justiça, tá entendendo? Diante dos olhos deles. Então a gente tem que obedecer a Deus para fazer aquilo que ele manda, para poder também nos abençoar, tá entendendo? Porque quando ele pede uma coisa para você, é para você fazer e logo depois também ele vai te recompensar pelo aquilo que você fez para ele, porque Deus não deixa você vazio de nada, sabe, irmão? Deus não deixa você faltar nada, porque ele é contigo, ele está contigo, ele é na tua família aí para te proteger, para te guardar, para te livrar e para fazer tudo aquilo que você tem pedido em oração a ele, conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Aí diz assim, ó, ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, Abraão andando, ele viu o lugar que Deus tinha falado para a terra de Moriá, né? Ele viu de longe aquele monte lá em Moriá e falou assim, ó, então Abraão disse a seus, perdoe, irmão, a seus servos, fica aqui com o jumento e eu, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vê que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, né, pregando a palavra de Deus, fazendo, aparece até pigarro na garganta para querer atrapalhar a gente fazer, executar aquilo que a gente está fazendo, mas a gente tem que permanecer, a gente tem que continuar fazendo, porque o inimigo ele quer atrapalhar a nossa vida de todo jeito. Não sei de onde aparece um pigarro na garganta da gente, que a gente não está com gripado, não está nada, mas aparece tem gente para querer atrapalhar. Mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu vou continuar lendo esse versículo que eu não terminei ele, que diz assim, ó, então Abraão disse a seu servo, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos, tá entendendo? Você vê aqui que a fé contribuiu com as obras aqui. Antes de Abraão subir para o monte, ele já profetizou aqui. Eu e o menino, a gente vai até lá, tá entendendo? Depois de a gente adorar, nós voltaremos, tá entendendo? Ele não disse, eu vou até lá com o menino e depois eu volto para a gente ir embora. Não, ele não disse que ia voltar sozinho, ele disse que voltaria com o filho dele. Porque ele sabia que Deus não queria tirar o filho dele, tá entendendo? Ele sabia, ele entendia que aquilo era um pedido que Deus estava fazendo para provar o coração dele. Então Deus, irmão, ele prova nosso coração, naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais quer, naquilo que você mais tem ficção, tá entendendo? Naquilo ali, Deus prova você naquilo ali, tá entendendo? Seja no teu filho, seja na tua mulher, seja no teu emprego, seja no carro que você tem, Deus prova teu coração, Deus te experimenta para ver se verdadeiramente você quer fazer a vontade dele, se você está fazendo o que quer fazer, o que agrada a ele, tá entendendo? Então, quando Deus faz isso com você, é porque ele quer usar você na mão dele. Quando Deus faz isso com você, que você passa por essas coisas todinhas, essa tribulação, perseguição, calúnia, pessoas te ameaçando, tá entendendo? É porque Deus está contigo e Ele quer usar você numa grande missão lá na frente que Ele vai colocar nas tuas mãos. Então não tenha medo não. Não tenha medo não do inimigo, não tenha medo do que o inimigo pode fazer com você não, porque Deus está contigo para te livrar, para te guardar e te proteger de todas essas coisas, tá entendendo? Deus, ele não é covarde não, irmão. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa não. Se ele falou que vai fazer na tua vida, ele vai fazer, porque ele é Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse domingo. Tenha um bom domingo aí abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? E tenha uma boa semana também, já profetizo uma boa semana em nome de Jesus Cristo na tua vida, na tua casa, na tua família. Que você venha ser abençoado, venha ser guardado e protegido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você para terminar esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, Pai. Toma a vida dessa mulher, desse homem.
Toma, meu Pai, a tua igreja nas tuas mãos, meu Pai. Toma teu povo. Toma essa pessoa que está escutando esse vídeo agora, meu Deus, e está triste, está angustiada com problema, Pai, que não pode resolver, uma dívida para pagar, meu Pai, que não tem condições de pagar. Prepara, meu Deus, as condições, meu Pai. Dá o livramento para essa pessoa, meu Deus, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai abrir esse vídeo, meu Deus, e vai escutar a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Se inscreva nesse canal para você sempre estar escutando uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de livramento, uma palavra de vitória. Compartilhe o vídeo e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.